Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto Como criar cadastro do zero no Excel. Vamos estar finalizando a programação do botão Atualizar e vamos também criar a programação para estar excluindo os registros. Então, você está precisando aprender a criar um cadastro do zero no Excel? Essa playlist está sendo feita para você. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Então vamos entender como é que está funcionando esse projeto. Lembrando que esse arquivo eu estou fazendo para um colega e tudo que eu tenho feito, eu tenho gravado para você que está precisando aprender a criar do zero, está fazendo o passo a passo. No comentário fixado eu estarei deixando o link do arquivo auxiliar. Esse arquivo está hospedado no site tribodigital.com.br. Para que você possa baixar, é necessário que você esteja cadastrado. Para que eu possa chamar o nosso formulário, eu vou clicar nessa forma. Cliquei sobre ela, observe que eu vou realizar aqui uma pesquisa e posso selecionar qualquer registro que eu queira. Vou dar um duplo clique, por exemplo, nesse registro. Suponhamos que eu queira atualizar alguma dessas informações. Vamos substituir aqui, por exemplo, a rua. Vou colocar aqui, por exemplo, Rua Arco Verde. Ao clicar em atualizar, é me emitido uma mensagem. Você deseja realmente atualizar o registro? Ao clicar em sim, o registro foi atualizado com sucesso. A dar o OK, observe que nesse momento ainda não é fechado o nosso formulário. Se eu fechar manualmente, observe que no meu listbox também não é atualizado essa informação. E se eu fechar esse listbox, observe que eu editei o registro número 4. Na minha base de dados, observe que também não foi atualizado nesse momento a rua. Então, primeiramente, antes de entrarmos na programação do excluir, vamos fazer esses ajustes que ficaram para essa aula. Então observe, vou clicar na guia desenvolvedor, Visual Basic, vou clicar em Exibir, Project Explorer. O formulário que eu estou trabalhando nesse momento é o FRM Edição. Vou dar um duplo clique sobre ele e vou dar um duplo clique no botão Atualizar. Se observarmos por que os demais campos ainda não estão atualizados, porque na aula passada programamos apenas a atualização do campo TXT-nome, ou seja, qualquer outro campo que eu tenha alterado, ele não está atualizando. Então eu quero que você entenda uma lógica. Para que eu possa estar atualizando a informação, a sintaxe é muito parecida com a sintaxe do editar. E por que eu estou dizendo isso? Vamos aqui entrar dentro da programação do botão editar. Vou dar um duplo clique nesse listbox. Observe que quando eu edito uma informação, eu pego as informações da minha planilha e devolvo para os meus objetos. Para que você entenda a lógica, eu vou copiar, por exemplo, esse comando. E vou lá no FRM Edição, vou dar um duplo clique sobre ele e vou dar um duplo clique no botão Atualizar. E vou colar esse comando aqui abaixo. Se observarmos, esse primeiro campo é o campo que está atualizando. Observe que eu estou pegando a informação do meu objeto e estou enviando para a minha linha, da minha cells, da minha coluna 2, da minha planilha. Já a linha abaixo é a informação que está sendo editada, ou seja, está invertendo as posições. Quem está enviando as informações é a minha planilha para o meu objeto. Então, como eu havia dito a você, a sintaxe é muito parecida. Se eu estivesse fazendo esse programa sem gravar essa aula, o que eu faria? Simplesmente eu copiaria aqueles comandos, colaria dentro dessa estrutura e inverteria a posição. Mas como eu quero fazer juntamente com você do zero, caso você tenha alguma dificuldade, eu vou fazer exatamente programando. Observe aí, vou apagar esse comando. Como eu quero atualizar a informação, por exemplo, eu quero atualizar agora a data de nascimento. O que eu devo estar fazendo? Vou copiar esse comando e vou colar aqui abaixo. Vou fechar aqui a janela do Project para que a gente ganhe mais espaço. Lembrando que os meus objetos eu os renomeei basicamente com o nome dos cabeçalhos. Então isso facilita demais na hora de programar. Então observe, eu vou alterar aqui para 3, que é a coluna que vai receber as informações. E aqui eu estarei alterando o nome do meu objeto. Lembre-se que quando eu não sei o nome do objeto, eu posso utilizar o mi ponto. Conforme eu vou digitando, ele vai me auxiliando. E aqui eu quero TXT data nascimento. Não é obrigado eu colocar a propriedade texto e nem a propriedade value. Eu vou atribuir a texto apenas para garantir. O que eu estarei fazendo? Observe que eu vou informar a nossa cells da nossa variável linha de qual coluna. Agora eu quero atualizar a informação da minha quarta coluna. Caso você esteja com aquela dúvida, mas eu não alterei alguma informação de algum desses campos, o que é que vai acontecer?
o que vai acontecer é que a informação que está temporariamente salva nesse objeto vai ser devolvida para essa linha, sem afetar alteração alguma. Então o que eu estarei fazendo? A minha quarta coluna é o meu mi.txt e date. Observe aqui que ele não me auxiliou. Por quê? Que eu esqueci de colocar o igual. E se eu acrescentar agora o ponto texto, observe que ele reconheceu o meu objeto. E o que eu estarei fazendo? Agora eu estarei atualizando a minha quinta coluna. Vou colar o comando e alterarei de 2 para 5, que é a nossa quinta coluna. A minha quinta coluna é o txt número, mi.txt n. E vou utilizar a propriedade text. Então eu tenho certeza que você já entendeu a lógica de como está atualizando os campos. Eu vou parar o vídeo por aqui e vou retomar a gravação do vídeo quando eu chegar na questão de atualizar os optboots, porque aí a questão da lógica é um pouquinho diferente de quando você edita. Então observe como é que ficou a nossa estrutura. E como é que a gente faz para pegar informações de optboots e possa estar atualizando a nossa planilha? Lembrando que os optboots retornam valores verdadeiros e valores falsos, o valor true e o valor false. Então como é que eu pego informações que eu posso estar atualizando minha planilha com valor sim ou com valor não? Se você viu como é que eu fiz para estar editando, a lógica é um pouquinho parecida. Mas o que é que eu devo fazer? Como eu vou ter dois optboots, o opt estuda sim e o opt estuda não. Como eu vou ter dois optboots, basta estar verificando apenas um deles. E como é que a gente faz isso na prática? E estarei fazendo uma verificação com a estrutura if tem end-if. O if quer dizer sim. Se o meu mi.opt estuda sim, se ele for igual a false, isso quer dizer o quê? Vou colocar o tem. Se essa condição for verdadeira, quer dizer que eu não o marquei. Se eu não marquei, a pessoa quer dizer que ela não estuda. Então é muito simples a lógica. Vou utilizar aqui o meu cells, abro meu parênteses na nossa variável linha, vírgula. Qual é a coluna que eu quero estar atualizando? A minha 13ª coluna. Então por isso vou informar o valor 13. E vou passar qual valor? Eu vou passar o valor não. Porque se não marcou o campo estuda sim, quer dizer que ela não estuda. Então observe que a lógica é bem simples, e vou utilizar o end-if. Então dessa forma eu não preciso também verificar se a pessoa marcou o outro optboot, a não ser que você queira criar validações para verificar se um ou outro está marcado. Mas daí a gente pode fazer mais para frente. Se você entendeu a lógica, eu vou aplicar também no meu outro optboot. Mas antes dele tem um outro campo. Eu vou copiar esse comando, vou colar logo aqui abaixo e vou alterar para a coluna número 14. Estarei informando qual campo, o meu mi.txt, quantos moram, ponto text. E agora sim, eu tenho a minha 15ª coluna, que é a coluna se a pessoa tem casa própria sim ou não. Então vou copiar esse comando e vou colar logo aqui abaixo. Estarei alterando o nome do optboot. O outro optboot é o opt sim e o opt não. Então se a pessoa não marcou que ela tem casa própria, isso quer dizer o quê? Que eu vou devolver para a minha 15ª coluna o texto não. E isso quer dizer o que? Se ela não marcou o opt sim, quer dizer que ela não tem casa própria. E se ela marcou, como é que eu faço? Então há uma pegadinha aqui por trás. Observe que eu vou utilizar o else e vou utilizar essa mesma estrutura. E vou colar logo aqui abaixo e vou alterar para sim. Se ela marcou o opt sim, quer dizer que ela tem casa própria. Então vou devolver para a mesma coluna agora a informação de sim e não a informação de não. Então devo fazer essa mesma situação aqui para o meu opt estuda sim ou não. Então vou copiar esse comando e vou colar logo aqui abaixo e vou alterar para sim. Não sei se ficou entendido a você, mas recapitulando, se eu não marquei o opt estuda sim, eu vou devolver para a minha planilha o valor não. Se eu marquei, eu vou devolver o valor sim. Se eu não marquei nenhum nem outro, vamos supor que eu não atualizei, não alterei nenhuma informação, vai devolver a informação que já estava selecionada no meu opt estuda. E para finalizarmos, vou copiar esse comando e eu tenho o último campo, o campo do número do NIS. Então vou alterar aqui para a coluna 16 e estarei informando o objeto correspondente a ele, NIS.text. Então dessa forma eu estou atualizando a nossa 16ª coluna. E vamos fazer aqui um ajuste, vou clicar em exibir, Project Explorer, duplo clique no FRM principal, vou dar um duplo clique no nosso listbox. E observe, vou rolar aqui para baixo. E se observarmos, na aula passada eu acabei não inserindo o comando para atualizar o número do NIS. Então vou copiar, por exemplo, esse comando e vou colar logo aqui abaixo. E estarei alterando para o txt NIS. Dessa forma eu estou editando também o número do NIS.
E essa informação veio da minha 16ª coluna. Se você observar, é basicamente o mesmo comando do botão atualizar, apenas eu estou invertendo a posição dos objetos. Como eu havia dito, a programação do atualizar e do editar é semelhante com relação à questão de receber e enviar informações. Então vamos fazer um teste para verificar se já está atualizando todas as informações. Vou clicar nesse símbolo do Excel e vou chamar o nosso formulário através dessa forma. Vou fazer aqui uma consulta. Observe que eu vou estar editando o Márcio Silva. Vou dar um duplo clique nessa linha. E vamos supor que eu queira trocar de casa própria para opção não, ou seja, ele não tem casa própria. Observe que eu não estarei alterando o estuda, ou seja, quando eu atualizar, tem que se preservar essa opção, sim. E vamos também alterar o nome da rua. Vou alterar para Rua Verde. Vou clicar no botão atualizar, vou clicar no botão sim, registro atualizado com sucesso. Vou dar OK. Observe que nesse momento ainda não programamos para fechar o form, então vou fechar manualmente. E também não programamos para estar atualizando o listbox. Vou fechar também esse form. Lembrando que eu estou atualizando o registro de número 5. Então vamos verificar aqui manualmente se ele atualizou de forma correta ou não. Márcio Silva, observe que a data de nascimento está aqui ok, não troquei. Rua Verde, atualizou a rua de forma correta. E vamos verificar aqui as condições. Estuda. Observe, a coluna estuda para essa célula devolveu o valor sim, já que eu não alterei. E para casa própria, devolveu o valor não. Ou seja, atualizou tudo de forma correta. E agora, como é que eu faço para estar fechando aquele form e para estar atualizando esse listbox? É muito simples. Vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic. Observe que eu vou dar um duplo clique no FRM Edição. E vou dar um duplo clique aqui no nosso botão atualizar. Então observe, após ele emitir que foi atualizado o registro, eu posso estar fechando o form. Para que eu possa fechar esse form, eu tenho que informar o nome dele, FRM Edição. E vou utilizar o comando unload. Dessa forma eu estou descarregando o formulário FRM Edição. E para atualizar o listbox, você deve estar se perguntando como é que eu devo proceder. Então, para que eu possa atualizar um listbox que está em um outro formulário, eu vou ter que fazer da seguinte forma. Observe que eu vou no FRM principal, vou dar um duplo clique nesse botão. Tem algumas formas de se fazer isso. Uma delas é a seguinte: eu posso copiar essa rotina e colar dentro de um outro objeto e colar em um módulo separado. Como eu posso simplesmente fazer da seguinte forma. E é exatamente isso que eu estarei fazendo. Vou recortar essa rotina, vou dar aqui um Ctrl X e vou inserir um outro módulo. Vou clicar em inserir módulo. Quando eu faço dessa forma, eu vou conseguir trabalhar com mais de um formulário usando a mesma programação. E vou criar uma rotina, sub atualizar underline listbox. Vou dar um enter, vou colar a nossa programação. Se eu fizer somente dessa forma, vai dar um erro. Por quê? Se observarmos, aqui eu estou trabalhando com os objetos, mas não estou dizendo a quem pertence esses objetos. Observe que eu não posso utilizar somente o mi. Vou acrescentar aqui o mi, ponto. Ele não reconhece quem é mi, ponto. Eu sou obrigado a informar o nome do meu objeto. Então eu vou fazer da seguinte forma. Vou informar aqui, FRM principal. Então o FRM principal possui quem? Esse listb pesquisa. Observe que eu vou substituir esse mi, ponto pelo FRM principal, a qual pertence esse txt pesquisa. Se observarmos, aparentemente eu não devo fazer mais nenhum ajuste. Se houver, a gente faz os ajustes necessários. Vou copiar essa rotina, vou dar um Ctrl C sobre ela e vou lá no nosso FRM Edição. Vou dar um duplo clique nesse botão e abaixo do FRM Edição Unload, eu vou estar utilizando a nossa chamada call. Toda vida que eu precisar chamar uma rotina, eu utilizo o método call e colo o nome da rotina que eu estou chamando. Se eu quiser saber quem é essa rotina, seleciono a rotina, clico com o botão direito sobre ela e vou clicar em definição. Observe que ele já me mostrou quem é o atualizar listbox. E eu tenho certeza que você está curioso para saber se vai funcionar ou não. Vou chamar esse formulário, vou clicar nesse botão e observe que ele parou de funcionar. E você deve estar se perguntando por quê? Porque eu recortei a programação dele. Então vou fechar esse formulário, desenvolvedor, Visual Basic, e vou dar um duplo clique sobre ele. E vou chamar a nossa rotina através do nosso call e o nome da rotina atualizar listbox. E vamos novamente fazer o mesmo teste. Vou clicar no botão, observe que aparentemente está funcionando. Então vamos fazer o teste. Vou pegar aqui o Carlos, vou dar um duplo clique nele e vou alterar, por exemplo, que ele não estuda e que ele não tem casa própria. Ao clicar em atualizar, o argumento não é opcional. E aqui houve apenas uma inversão. Esse unload
antes do FRM edição. Vou dar um Ctrl X e vou colar aqui do lado, um load FRM edição. Observe, vou clicar nesse continuar e observe, você deseja realmente atualizar o registro? Observe que a nossa rotina continua funcionando. Vou clicar no sim. O registro foi atualizado com sucesso. A dar um OK. Observe que aparentemente deve ter alterado. E vamos editar novamente o nosso registro. Vou dar um duplo clique sobre ele. E observe, agora sim está atualizado o nosso listbox. Se observarmos, ao editar o registro, já retornou o não e já retornou o não novamente. Vamos pegar um registro que fica visualmente no nosso listbox para verificar se realmente está atualizando o listbox. Vamos, por exemplo, alterar aqui do Carlos a rua. Vou dar um duplo clique na linha relacionada ao Carlos e vou alterar sua rua. De rua Joaima, eu vou acrescentar aqui a rua verde azul. E vamos fazer aqui um teste. Vou clicar em atualizar, vou clicar em sim, vou dar um OK. E observe que a nossa rua do nosso amigo, rua verde azul, já aparece aqui abreviado. Vou dar um duplo clique e já está atualizando também o nosso listbox. E agora vamos entrar na programação do botão excluir. Eu tenho certeza que você deve estar curioso para estar aprendendo como está excluindo registros, está atualizando o listbox e a sua base de dados. Para que eu possa estar excluindo um registro, a lógica é muito parecida com a lógica do botão atualizar. Como é que eu atualizo um registro? Eu preciso encontrar a identidade do registro. Ao encontrar, eu atualizo os campos que eu queira. E como é que eu faço para excluir? Eu preciso também localizar a identidade do registro. E o que seria isso? Eu vou fazer essa procura na minha coluna A, já que é a coluna que eu armazeno os meus IDs, as identidades que não se repetem dos nossos registros. Ao encontrar a linha que eu queira, eu estarei excluindo a linha por inteiro. Então observe, vou clicar na guia Desenvolvedor, Visual Basic, vou clicar em exibir caixa de ferramentas. Eu estarei inserindo um novo botão a esse formulário. Vou aumentar a área aqui do meu botão, vou clicar sobre ele, propriedades. E observe que eu vou alterar o seu caption para excluir. E também estarei renomeando o seu name, vou chamá-lo de BTN excluir. Vou dar um duplo clique no botão atualizar, porque eu vou copiar essa estrutura até aqui. Como eu havia dito a você, a lógica é muito parecida. Copiei essa rotina e vou localizar o meu BTN excluir por essa janelinha. Selecionei o BTN excluir, vou fechar aqui a janela das propriedades. Vou colar a estrutura que eu havia copiado. Então, para que você entenda, eu vou precisar de uma variável resposta e também vou precisar de uma variável linha. Só que no meu caso, eu vou classificá-la do tipo object, ou seja, do tipo objeto. Eu vou emitir uma mensagem ao meu usuário, porque ao clicar no sim, primeiramente eu vou perguntar se realmente ele deseja excluir o registro ou não. Então vamos aqui adaptar a mensagem. Você deseja realmente excluir o registro? Se o usuário clicou no sim, isso quer dizer o quê? Que ele quer excluir o registro. Se ele clicou no não, isso quer dizer o quê? Que eu vou cancelar o processo de exclusão do registro. Então o que eu estarei fazendo? Observe que abaixo do meu it plan 2, o plan 2 é a planilha a qual contém os meus dados. Como é que eu ativo essa plan? Vou informar aqui o ponto activate. Dessa forma eu vou estar ativando a nossa plan de número 2. E como é que eu vou estar passando o valor para a minha variável, a qual eu vou estar excluindo a linha? Observe que eu vou estar setando a nossa variável linha. E o que eu estou atribuindo a ela? Eu estou atribuindo a ela o meu range na minha coluna A. A coluna A é a coluna a qual eu hospedo a identidade dos meus registros. E qual será o meu critério para exclusão? O TXTID, o objeto que armazena a identidade do meu registro quando eu estou editando a informação. E não vou precisar do row, já que eu estou setando a nossa variável. E ao setar a identidade do meu registro na nossa variável linha, agora eu vou estar utilizando a mesma. E eu vou estar utilizando um select. Para quê? Para que eu possa estar selecionando essa linha. Para que eu possa a excluir, eu preciso primeiramente a selecionar. E observe que eu vou utilizar o comando selection. Selection.entire row. Ou seja, a minha linha por inteiro. .delete. Dessa forma eu vou estar deletando quem? A nossa linha por inteiro. Ao fazer a exclusão, eu vou emitir um msg box ao meu usuário. Registro excluído com sucesso. Fecho aspas duplas, vírgula, pb. Eu vou utilizar aqui o símbolo de informação a minha mensagem. E entre aspas duplas, vai o título da nossa mensagem. No meu caso, eu vou utilizar o nome do nosso canal, Programador Excel VBA. E fecho aspas duplas.
Se o usuário clicou no botão não, ele não executará nada disso. Então, executará o que tiver abaixo do meu else. Então, eu também posso estar emitindo uma mensagem ao meu usuário informando que a exclusão foi cancelada. Então, eu vou estar emitindo, ó, MSG Box, a exclusão foi cancelada. Fecho aspas duplas, vírgula, vou utilizar aqui o VB também de information, vírgula, entre aspas duplas, programador, Excel, VBA. E fecho aspas duplas. E vou fechar o nosso if com o nosso end if. E também devo estar fechando essa estrutura which. E eu estarei fechando aqui abaixo do meu MSG Box, ó, end which. E agora, creio eu que já dá para testarmos, ó. Vou clicar nesse símbolo do Excel e vou chamar aqui o nosso formulário, ó. E vamos aqui na nossa aba pesquisas, vou clicar nesse botão, realizei uma pesquisa e vamos supor que eu queira excluir o registro Carlos, ó. Vou dar um duplo clique nessa linha, ele abriu o formulário de edição e se eu quiser excluir esse registro, observe que eu vou utilizar como parâmetro quem, ó, o campo TSSTID. Nesse momento tem o número 4 atribuído a ele, ó. Ao clicar no botão excluir, ele vai me fazer aquela pergunta, ó, você deseja realmente excluir o registro? Ao clicar em não, ele vai me emitir, ó, a exclusão foi cancelada. Vou novamente clicar no botão excluir e agora vou clicar no botão sim, ó. Ao clicar em sim, ele faz aqui uma reclamação, o objeto é obrigatório. Vamos clicar aqui em depurar para podermos verificar o erro, ó. E observe aqui que eu estou informando quem, ó, plan 2. E se observarmos, o meu codename é planilha 2. Então vamos aqui fazer o ajuste, ó, planilha 2. Observe que ele me faz um alerta, ó. Essa ação redefinirá o seu projeto. Continuar mesmo assim, vou dar um OK, ó. Vamos novamente fazer o mesmo teste, ó. Vou clicar em pesquisas, vou pegar o nosso amigo Carlos, vou dar um duplo clique sobre ele e vou clicar no botão excluir, ó. Ao clicar em sim, observe, ó, registro excluído com sucesso. Se observarmos na minha base de dados, eu não tenho mais o registro número 4, ó. E vou dar um OK. Como eu não programei para fechar o formulário e nem mesmo para estar atualizando o listbox, obviamente ele não fez nada disso para mim, ó. Então vou fechar o nosso form manualmente, ó. Então vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic. Para que eu possa estar fechando o form e atualizando o listbox, vamos aqui no nosso FRM edição. Vou dar um duplo clique no botão atualizar e nessa mesma aula a gente já aprendeu a fazer isso, ó. Vou copiar esse comando para descarregar o formulário e esse outro comando para estar atualizando o nosso listbox, ó. E vou localizar por aqui mesmo, ó, btn excluir. E observe que acima do meu end which eu colarei esse comando, ó. Estarei descarregando o formulário e em seguida estarei atualizando o listbox. Então vamos novamente fazer o mesmo teste, ó. Observe que eu vou fazer aqui uma pesquisa. Vamos supor que eu queira excluir o João, ó. Vou dar um duplo clique nessa linha. Ao clicar no botão excluir, ele vai me fazer aquela pergunta, ó. Eu vou clicar em sim. Registro excluído com sucesso. Se observarmos na minha base de dados, já não tenho mais o registro número 3. Vou dar um OK. Observe que ele já atualizou o listbox e já fechou o form, ó. Então, nessa aula, concluímos o botão atualizar e também finalizamos o botão excluir. Eu espero que você possa ter gostado. Se gostou, deixa aquele gostei. Estamos criando essa série Como Criar Cadastro do Zero no Excel, pensando em você que está iniciando no VBA. Eu espero que você possa ter gostado. Se gostou mesmo, deixa aquele gostei. Compartilhe esse vídeo com pessoas que também têm interesse em aprender Excel do zero. Eu espero que você já possa ser inscrito no nosso canal. Se não for, se inscreva agora. E lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. Eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional